Bom dia. Querem chegar mais perto ou tá bom assim? Tá bom? Tá bom? Tudo bem? Domênico, cadê o Caio? O Caio? É que eu não tô vendo ele aqui, eu queria que ele estivesse aqui. Vou chamar ele, eu vou ver se eu acho ele. Bem, faz favor, por favor. Tudo bem aí, pessoal? Tudo em ordem? Gente nova. Só para que eu tenha uma noção, quem que já tem alguma videira ou quem é cru de tudo? Por exemplo, quem tem alguma videira, que tem alguma videira, você é campeão, você é carioca falsificado, é o genérico, né? E tem uma planta bonita lá no sítio dele, um cavalo 766, há uns 3 anos, está um colosso, é um dos 3 mais bem formados que eu conheço, que a gente acompanha. É lá Itu? É Itu, né? Tá no meio do caminho, né? Exatamente. É um condomínio e ele tem um trabalho bacaninha lá. Caiu, senta aí. E o Hélio Carioca, ele tem uma planta muito bonita, tá alta, bem feito, um garramechão muito bonito. A gente tenta dar uma mão lá. Planta o quê? 3 anos está entrando? 3, né? Então, do jeito que ele tem uma planta que é um colosso, ontem estava o Tiago aqui, amigo nosso, ele tem uma planta, ele tem um 766, o Tiago tem um 571/6. O do Tiago está um pouco mais bruto que o dele, mas também são plantas novas, né? O Tiago é um pouco mais, já está entrando para o 4º ano, o teu 3º. Então, já tem umas plantas por aí afora, de porta-enxerto, de umas pessoas, realmente excepcional. Eu acho que essas plantas mais 2, 3 anos, tocando ela, vão ficar tão grandes quanto as nossas, porque todas podem ficar igual. A nossa é grande não é por nada, porque é vigorosa, está bem cuidado, deles está indo igual. E vamos fazer enxerto aéreo, tentar, né? Fazer mais uma vez sobre a planta, enxerto aéreo na mesma planta, vários tipos de enxerto, que nem ele vão fazer no Tiago também. O problema é vamos achar um tempo, né? Só isso, a gente chega lá. Pera aí, fala, meu ajudante. Vem cá, senta aqui. Senta aqui, meu ajudante. Isso, senta aí, pronto. Então, ontem tivemos aqui também um grupo de gente, umas 70 pessoas, né? Falamos uma série de coisas, o tempo é curto, até o final da tarde. Material de porta-enxerto, que está tudo separado, na hora que for embora, 4, 5 horas, vocês vão levar. Porque qual é a nossa preocupação, até os grupos que vieram de outros estados, levar coleções dos porta-enxerto, que são os cavalos, para que as cidades que o pessoal veio aqui, vão distribuir os galhos, os cavalos, para a região, para as pessoas, 2 ou 3 cavalos para cada pessoa das regiões. Para quê? Para que contenha esse tipo de multiplicadores de cavalo, de porta-enxerto. Então o Sérgio Domênico, que tem um trabalho grande lá em Piracicaba, vai levar um monte de porta-enxerto também, o Caio, que é um garoto que já mexe muito bem. Você tem noção de quanto material, só para a gente ter uma noção, de material de cavalo que você vai precisar para levar para Piracicaba? 500 galhos? É pouco? Não é muito. É o suficiente? É suficiente? Então, por que a gente está falando? Porque como a gente distribui 4 ou 5 porta-enxertos, cada um é diferente do outro, as regiões que vocês estão, cada porta-enxerto, quando você planta, ele reage diferente. Por exemplo, aqui para mim, por algum motivo, todos os porta-enxertos aqui para nós ficam vigorosos, não regridem. Mas aqui em Mogi, que é perto daqui, tem 2 porta-enxertos que é vigoroso, ali regride. Porque mudou de clima, mudou de solo. Então, por que a gente entrega porta-enxerto coleções para quem é novo, nos grupos? Para que vocês vão distribuindo os tipos de porta-enxerto e a pessoa que vocês vão doar, eles têm que ser orientados a observar a brotação desses cavalos, já que ninguém sabe como é que ele reage nas cidades, observar por 3 anos. Mas Sérgio, não é 3 minutos? Não. É 3 anos de observação. Já que na região de vocês não tem mais uvas, as frutas acabaram, de 30 anos para cá, quem vai recomeçar com o parreiral, a gente já fala, começa certo. O que é começar certo? Começar com as coleções do porta-enxertos, vários tipos. Para quê? Quando vocês forem começar a enxertar daqui 1, 2 anos, vocês vão ver, por exemplo, como é que a uva Niagara Rosa, vou fazer um nome qualquer, como a Niagara Rosa, enxertada no cavalo 766 na tua cidade, como que reage o cacho, se ficar legal ou não.
No outro cavalo que você também vai enxertar a Niagara Rosa, no 572, você vai comparar os cachos, como é que eles ficam, não ficam iguais. E no cavalo Paulsen, que é um outro bom porta-enxerto, você vai enxertar também a Niagara Rosa no teus ensaios, para ver como é que ficam os cachos ao longo de 2, 3 anos de produção. Mais doce, menos doce, cor bonita, cor não bonita, altera. Às vezes, na tua cidade, a Niagara Rosa, na tua cidade, digamos, você enxertou a Niagara Rosa, o cacho ficou bom, no 766. Aí uma cidade a 20 km sua, você fala para tua colega, olha, o 766 é excelente, enxerta a Niagara Rosa, que vai ficar os cachos tão bonitos quanto o meu. Às vezes não, na cidade dela não vai ficar igual o teu. Talvez na cidade dela um outro cavalo vai se dar melhor do que o teu da tua cidade. Entenderam o que eu estou falando? Porque isso que eu falo, a gente gosta de falar há muitos anos, que pouco se comenta isso. Então, o que dá bem de um porta-enxerto numa cidade, numa parte do Brasil, numa região, não é que na cidade do lado vai ser igual. Não, pode ser totalmente inverso. Por exemplo, como falei, amigos nossos aqui em Mogi, tanto o 766, que é um bom cavalo para eles, foram razoável, e o 572, para esse um amigo meu, o seu José, foi nulo. A muda não sai do lugar. Imagina, os nossos 572, esse galho era enorme, imagina, isso é produto de 9 meses. Isso aqui tem 9 meses. Incrível. Para ele aqui perto, fica não, regride, nulo. E para ele se deu bem um porta-enxerto que a gente entrega, que é fantástico, é o 571/6. Para ele lá, o /6, para ele aqui, não é muito longe daqui, ficou mais vigoroso que o meu /6 aqui, que aquele já é extremamente vigoroso. Para ele ficou uma coisa anormal. E por que eu estou falando isso? Porque é assim que funciona. Então, comprar muda pronta, olha a pegadinha, então vamos lá. Comprar muda pronta, legal, tá, tem um monte de viveiro por aí afora, gente séria com certificação de muda. Não comprem por aí à toa. Certo. Mas olha o que aconteceu por aí 5, 7 anos atrás. Um pessoal foram para Petrolina, tem uva de excepcional qualidade de exportação, e lá, uma das quadras lá, onde tem água salobra, é usado o cavalo 313, que nós temos aqui, coleção do estado de São Paulo de 50 anos atrás. E essa raiz desse material 313, a raiz, ele só nasce por cima do chão. Ele não tem raiz profunda, chama peão, ele não tem. Ele é superficial, não passa de um palmo no chão, ele não vai para o fundo de jeito nenhum. E quando o pessoal foram lá visitar os parreirais, aquelas coisas maravilhosas e tal, o pessoal se animou e compraram lá 150, 200 mudas de videiras ali, que lá, um dos viveiros estava enxertado só no 313. Presta atenção. Naquela região é plantado em alguns locais, porque 2 metros lá de fundura tem água salobra, água salgada. Então, o 313 fica por cima do chão, a raiz não vai buscar o sal lá embaixo, então a videira não morre. Deu para entender? Muito bem. Só que esse tipo de cavalo 313, como a raiz é superficial, não se planta em lugar nenhum em morro, porque não tem raiz para buscar água lá embaixo. O cavalo morre, o 313 no morro, porque ele não tem raiz peão, ele não busca água 8 metros de fundura. Entenderam até aí? Muito bem. O pessoal comprou as 150 mudas, feliz da vida, mudas de certificado, tudo bonito. Mas eles não sabiam o que é cavalo 313. O pessoal não tinha noção que a raiz vai nascer lateral, eles não sabiam. Compraram, levaram para o sítio deles e, por um azar deles, entre aspas, plantaram num morro com uma certa inclinação. Plantaram lá, fizeram 8, 10 rosinhas de uva, mudas boas e tal. Um ano depois morreu tudo, morreu, regrediu. E eles acharam que o pessoal, onde eles compraram as mudas lá, foram enganados. Quando eles me procuraram, eu não conhecia as pessoas. Me contou a história, eu achei estranho. Eu fui perguntando para entender como morreu. Eu falei, não podia morrer. Muda com certificação, cavalo bom e tudo em ordem. Aí fui perguntando. Falei, você lembra quando você comprou enxertada? Veio com etiqueta? Veio. E a etiqueta tinha algum número atrás dizendo porta-enxerto? Eu lembro que tinha um número. Aí a gente tem que fazer pergunta, né? Para saber que eu vou responder. Mas você lembra que número era atrás das etiquetas? Ele falou, não lembro direito. Eu falei, é 572? Não, ele falou, não é 572. Eu falei, 766?
Não é esse número com 776, não é. Eu falei, é 313? Isso, 313. Eu falei, então, o que aconteceu? Esse cavalo, a raiz nasce só superficialmente, é aquele cavalo para aquela região de Petrolina em alguns lotes, porque ali embaixo tem água salobra, e você comprou, muda com certificação, um cavalo que você plantou, infelizmente, teu sítio é um morro. Se fosse uma baixada meia úmida, uma baixadona, legal, ela tem umidade, ela ia ser bacana. Não, Sérgio, é alto o meu terreno, por isso que morreu. Não, morreu por falta d'água, porque não tem raiz que vai para a profundidade. Deu para entender? É morro, a raiz tem que procurar água. Então, em lugar de morro, se usa esses outros porta-enxerto, que tem raiz profunda. Paulsen, o 420A, que é esse pé, o 766 e 571/6. Então, por que eu gosto de contar um pouco de historinha assim? O pessoal entender que quem vai começar com uma videira, para mim não importa se a pessoa vai ter uma ou duas videiras, eu tenho que atender como se a pessoa fosse ter 1000 videiras. Tem que começar certo. Uma videira ou duas, para mim é a mesma coisa que 1000. Porque se a pessoa quer uma ou duas videiras, a gente não vai dar atenção para a pessoa, nas frases, no entendimento, você vai começar a entender tudo errado, você vai ensinar errado para os teus vizinhos. É o que ocorre no Brasil. Falta de informação correta, pausada. Nós temos que explicar com calma. Como eu sempre falo, nós no Brasil, nós estamos com o cérebro apressado, nos entendimentos, pressa, está dando tudo errado 20, 30 anos para cá. Está errado. Vocês têm que entender que na natureza, a planta tem o tempo dela. Não, eu vou colocar um produto moderno, tóxico, diz que colocando no chão vai dar uva em 10 minutos. Não existe. Não acreditem nisso, é tudo mentira. Não, se eu colocar tal produto no pé de laranja, a laranja fica do tamanho de uma melancia. Não acreditem, também é mentira, não é isso. Estão agredindo o solo do Brasil e as plantas. Por isso que os pomares estão morrendo. Vocês gastam dinheiro, gasta, o pomar morre. Aqui nossos pomares têm de 40 a 70 anos as árvores, nenhuma morre. Por que não morre? Porque eu não acredito. A gente fala coisa simples que muita gente não acredita. Porque a nossa mente está direcionada para coisa cara, difícil e modernidade. Eu brinco com as pessoas, eu falo, você tem 5 celulares no bolso? No modo de dizer, o cara fala, tenho. Mas você tem 5 celulares, você está perguntando para mim uma coisa tão óbvia de produção de planta? Você não entra na internet? Entra. Você vê matéria? 200. Eu falei, pode parar. Você está confundindo tudo. Muita informação deixa a gente perturbado. Não vejo muita matéria, porque cada um fala uma coisa. Perturba para quem é leigo, que nem nós. Então vocês têm que ter uma linha de pensamento, aprenda a observar as plantas, o pomar. O que a árvore está te dizendo? Tenham paciência. Ninguém de vocês vai falar, estou começando a entender um pouco de uva, se não passar 10 anos de treino. Pô, Sérgio, 10 anos, já estou com 80 anos, e daí? Com 90 anos você vai entender alguma coisa. É 10 anos de treinamento para falar que eu estou entendendo alguma coisa, eu não estou exagerando. Quem é profissional de uva do lado de lá, o pesquisador, sabe o que eu estou falando. Mas Sérgio, 10 anos? Ué, aí eu brinco com o que eu falo sempre. Quem é corredor de carro? Fórmula 1. Você consegue entrar no carro de Fórmula 1, Hélio, acelerar e sair pilotando legalzinho? Vou até tentar, mas não vai dar certo. Primeiro poste já era, já não tem treino para isso. Mas como é que você vai chegar na Fórmula 1? Você começa como? Como piloto? Começa com o quê? Fusca, kart, Gordini, Pirou a Kombi, aquelas coisas, né? Coisa de 1000 anos atrás, DKV na nossa época, né? Aquelas coisas. Aí você vai indo, né? Fórmula Ford, Fórmula não sei o quê. Não é de 8 a 10 anos para o cara ficar um piloto de Fórmula 1? 10 anos vão falar, agora eu posso ter um pouco de uva complicada, eu posso ter uva sem semente um pouquinho, eu posso ter um pouco de tudo, aí você pode. Você já apanhou 10 anos, levou 30 murros na cara durante 20 anos. Gente, eu apanho até hoje nas videiras, não é feio falar isso. Apanha mesmo, porque o clima está mudando. Então, que você acha que a planta vai reagir daquela forma, não reage. Você fica olhando e fala, pô, mas por que não reagiu? De 6 anos para cá, 8 anos, quem é um pouco mais veterano que nem a gente, nós estamos vendo que o clima está alterando o ritmo do pomares e nós estamos apanhando. Se acha que vai produzir tanto, não produz. Se acha que a florada, por exemplo, eu estou vendo ontem, no grupo de ontem, as nossas laranjeiras que estão com quase 40 anos produzindo, colhemos laranja agora em junho, maio, junho, que é a época de laranja, mexerica e tal, particular aqui, é para o nosso consumo. Está dando uma baita florada agora, tem uma semana.
Tá dando uma baita florada agora. Mas mal colhi laranja, como é que vai dar florada? Em pé de 40 anos. Por quê? Essas 6 semanas de calor de 25 a 29 graus no inverno. A planta está acordando agora. Olha o raciocínio para vocês entenderem. Legal, Sérgio, que bacana. Está dando uma florada agora. Não, meu pé vai cansar. Eu vou diminuir um pouco os galhos, meus pés são velhos. Eu vou fazer dar menos fruta. Porque os pés, se derem muita fruta, eu vou esgotar esses pés velhos. Eu vou controlar meu pomar daqui mais 30 dias. Mas Sérgio, olha que legal, tá vindo agora a florada. Olha que legal, eu falei agora, né? Dia 20 de julho. Uma florada errada, tá. Tava quente. Ah, tá quente agora. Um quente errado, não é? Quente errado. E se agora de fim de julho até 15 de agosto der uma geada aqui? Pode vir uma frente fria doida no Brasil. Já não sabe? Vai cair toda a florada da flor pro gelo. Porque o clima está dando uma surra na gente. Não é falta de nutrição no solo. Nós não temos controle do clima. Nós temos controle do solo. Um solo ruim você corrige. Solo pobre você enriquece em 2 anos. Solo detonado você corrige ele em 4 anos. Ó, 4 anos. Solo detonado. Que é o que mais o Brasil está tendo. Solo destruído por má produção do solo, como manejo, e muito veneno. 4 anos você começar a corrigir um solo perdido. O fazendeiro não consegue mais corrigir áreas grandes. O cara não tem dinheiro para corrigir um solo, 4 anos tratando de um solo, para ele voltar a produção de milho, voltar a produzir feijão. 4 anos um solo destruído. O que o cara fala? Larga aqueles 200 hectares estragados, ele vai no outro lugar, continua estragando, aí cada 5, 10 anos ele estraga 200 hectares da fazenda dele. Depois de 10 anos ele quebrou, ele faliu. É o que está acontecendo por aí. Os sítios, a maioria estão ficando em regressão. Por agressão e nós estamos judiando muito do solo do planeta e no ar. Muito. Então a resposta está vindo. É isso, gente. Vocês que vão começar com um pé de laranja ou 2, ou 2 videiras, ou 2 pés de pêssego, não importa. O clima vai judiar do teu terreno a mesma coisa porque tem 100 pés de pêssego. Não muda nada. Então, por isso que a gente sempre fala, há anos que a gente fala, alerta na fome mundial. Há anos eu venho falando isso e tanta gente está falando. Mas parece que a humanidade está sonado ainda, não estão entendendo da gravidade. Ah, eu vou no supermercado e eu compro na prateleira. Sei, tivemos só 10 dias de greve dos motoristas de ônibus, de caminhão, um mês atrás. Foi só 10, 12 dias. O que aconteceu no Brasil com o abastecimento geral? Pane, ficou tudo sem alimento. O produtor perdeu o alimento no campo, que não tinha como colher e mandar com caminhão. Eles perderam. Tem gente hoje que está endividada até aqui por causa dessa greve. E os alimentos que estavam nas estradas, todos apodreceram. Milhões de frangos foram abatidos porque não tinha ração. Estão judiando muito dos animais. Eu não concordo. É muita judiação. O modelo de carne no Brasil e no mundo, eu acho muito judiado para o animal. Eles sofrem muito. Frango, porco, boi, eu não concordo. Eu acho muito bruto. Tinha que ser diferente, é muito desumano. Mataram milhões e milhões de animais que não tinha ração para dar. É muita judiação. Mataram milhões de animais enquanto tem no mundo 2,5 bilhões de gente faminta. É estranho. Presta atenção. Estamos perdendo alimento por vários motivos e no mundo tem 2,5 bilhões de gente faminta, pela ONU. Extrema fome. E estamos batendo palma, que está tudo legal, tudo bacana. Não acredite, hein? Então, o que eu quero dizer, aprenda a mexer em produção de alimento, pouquinho na tua casa, nos vasos da casa, ou um terreno de 100 metros quadrados, ou 50 metros, ou 1000 metros quadrados. Sérgio, eu não sei plantar. Começa a aprender. Ninguém nasceu sabendo. Comece nos vasos. Planta cebolinha, salsinha, 10 pés de alface. Você não vai ser fazendeiro. O que nós estamos falando há anos e anos, a gente vem alertando. Eu falo isso na internet direto. Eu sou muito tranquilo para falar. Eu não tenho por que esconder. Nós somos particular. Nosso grupo, já falei, nós somos muito sérios. Mas se tem grupo sério no mundo, nós somos um deles. Pode ter 1000 por aí. Então é 1001. Porque aqui nós não fazemos meias palavras. Nós não aceitamos isso. De forma alguma. Porque nós estamos no SOS Humanidade. Nós estamos num ponto SOS Planeta. E tem gente dando risada. Olha, é bom esse pessoal acordar, porque eu me preocupo mais, como eu falei ontem, nós que já temos 50, 40, 60, 70 anos, 80, não importa quanto, essa geração
14 anos, a molecada de 4, 6 e 8 que estão correndo aqui, nós vamos largar um planeta, uma bomba nessa geração. Eles são as maiores vítimas e nasceram ontem, nem tem culpa de nada. Presta atenção, isso é para o mundo que eu falo, hein? Eu falo isso para a humanidade. Eu comentei ontem, eu não canso do que a gente faz, eu não canso. Vocês não têm noção, eu não paro há 30 anos. Eu não sei o que é um sábado, um domingo, um feriado. Eu quero assim. Se eu parar e ficar dormindo, a minha consciência não deixa. Minha consciência não deixa. Não deixa. Eu sou extremamente irritado. Embora não demonstre que eu sou irritado. Eu sou irritado com a agressividade que está tendo no mundo, entre natureza ou não, humanidade ou não. Me incomoda muito. Porque estamos indo para o buraco. Isso que vocês estão vendo não dura mais 3 a 4 anos. Não dura. A humanidade não suporta no planeta essa agressividade. E os tantos países por aí estão com armamento nuclear escondido até o nariz. Está todo mundo armado e todo mundo se abraçando. Tudo mentira. Está todo mundo com bomba escondida nesse mundo afora. Vocês não acreditam. Nós estamos vivendo uma grande mentira em tudo. Em tudo. Por isso que o nosso trabalho é objetivo, é sério, é simples. E a gente se dedica corpo um a um, para vocês serem multiplicadores do normal de produção, porque os vizinhos daqui 3, 4 anos. Eu aprendi, que eu tô meio louco. Aqui em Ferraz, para quem não sabe, todos esses quarteirões que subiram, aqui eram 30 chácaras de fruta, de maçã, pêssego e uva da colônia armênia, dos anos 30 para cá. Sou neto de armênio. Tudo isso virou bairros e todo o morro de Ferraz, que estão lendo longe, era tudo produção de fruta fina, dos anos 30 aos anos 60. Luciano Poletti, agrônomo de Ferraz, em 1920, ele foi diplomado e doutorado em fruta fina na Europa, que ele se formou em agronomia lá. Voltou para cá em 24 e ele começou o início da Uvitália no Brasil, maçã, frutas da Europa. Ele é o patrono do Brasil, chama Clima Temperado as frutas. O campo experimental dele é 3 quadras aqui abaixo. Aqui na época vinha governador Ademar de Barros, nos anos 40, o velho Matarazzo, o Assis Chateaubriand da televisão, eram todos amigos dele, porque eles queriam ver a tal maçã dele, nos anos 30, e tal dessa uva grande, Itália, que ninguém conhecia, as matrizes estavam aqui, que ele era diplomado na Europa com 20 prêmios de medalha de ouro. Ele era paulista, diplomado lá, que ele ficou lá 10 anos estudando, tinha concursos de agrônomos de fruta, porque o pai dele tinha sítio de fruta em Milão. Conde Guilherme, o pai dele era conde lá. E o Poletti, com 19, 20, 22 anos, já formando-se em agronomia, ele concorria com as frutas que ele tinha na chácara do pai dele, isso na Itália. Concorria, eu tenho tudo isso guardado, me doaram, a família dele me doou tudo que ele tinha de documentação. Tem um castelo na Itália, por leitura eu gravo, chama Castelo Forzenzo. Nesse castelo, naquelas épocas, anos 20 e 30, tinha demonstração de frutas da Europa, de concorrência, de exposições de frutas. Castelo Forzenzo, quem é italiano sabe. Nem sei se existe esse castelo. E o Poletti, nesse local, em 10 anos, ganhou 20 medalhas de ouro de frutas finas da Europa. Ele ganhava todos os primeiros prêmios. Tem os diplomas dele guardados aqui. Inacreditável. O homem era um gênio. Ele voltou para cá com todo esse material genético e num país tropical, ele fez em 15 anos maçãs da fruta. Vocês vão ver lá no nosso museu que nós temos, que é o museu dele. Eu fiz para ele isso, homenagem a ele. Documentos originais dele de 80 anos para cá. Está tudo lá. Jornais de 70 anos atrás, está lá. Não inventei nada. A história é longa, não vou contar, vou levar mais de 1 hora contando. Então, toda Ferraz era local de fruta fina, porque ele formou uma mão de obra muito forte. Ele era bambambam do assunto. Diz que ele era o homem mais... Eu não conheci, ele faleceu em 61, de tristeza ele faleceu. Por causa que ele viu que com o tempo tudo ia cair. Ele faleceu de tristeza. Essa é a história dele. Faleceu aqui, 2 ruas aqui embaixo. E ele ensinou, formou uma mão de obra excepcional. Por isso que Ferraz teve uma mão de obra... O que hoje se escuta falar de Petrolina, alta técnica, mão de obra preparada, alguns locais do sul do Brasil, gente que entende de fruta e tal, Ferraz era assim, dos anos 30, 40, 50 e 60, por causa dele. Por que eu estou contando?
De 1950 a 1960, aqui no campo experimental dele, teve o chefe dele, o caseiro, que morava lá com ele, seu Francisco Antônio Defende, grave esse nome. E esse seu Francisco veio de uma fazenda de café de Santa Rita do Passa Quatro. Eles são de lá, o seu Francisco, família Defende, são muito antigos lá. E a esposa dele, toda falecida, Dona Ângela Burian, também de Santa Rita do Passa Quatro. Eles foram caseiros no Polete de 1950 a 60, seu Francisco. Então, tudo que o seu Polete treinava o pessoal ali, de frutas finas, o seu Francisco, caseiro-chefe lá, andava com o seu Polete e foi treinado pelo Polete com a técnica de poda e manejo de frutas da Europa. Entenderam aí? Seu Francisco, quem foi? Caseiro dele, chefe da chácara pomar dele lá, onde vinha governadores, prefeitos dos outros estados, porque ele era muito famoso no Brasil, seu Polete, depois dos anos 40. Em 61, o seu Polete já bem doente, o seu Francisco acabou saindo de lá, depois de 10 anos, e o meu avô trouxe ele aqui. Então aquela casa que tem lá em frente, aquela casa que é dos anos 50, o seu Francisco morou aqui, ficou conosco aqui quase 40 anos. Quando ele entrou aqui, eu era molequinho, eu tinha 4 anos. Ele entrou aqui em 60, nasci em 56. Então, imagine vocês, as pessoas entenderem porque que eu não bato bem na cabeça com os assuntos. Seu Francisco ficou aqui comigo quase 40 anos. Até o dia que ele faleceu, fizemos o enterro dele. Ele ficou quase 40 anos me treinando aqui dentro. O que deu? É esse o jeito que eu falo, o jeito que eu faço. Peguei o jeito dos antigos. É isso. Porque o pessoal falou, Sérgio, como é que você vai na árvore tão certo e você mexe lá, a planta reage? Porque eu fui treinado pelos antigos que sabiam mexer num pomar com uma tesoura e um serrote. Sabiam mexer. Eles eram craque nisso. Eu aprendi a mexer com isso. Só capilha, só. Espera aí, só um minuto. Então, é a falha a pilha? Acho que é. Vamos ver. Então o que acontece? Toda a história de Ferraz, da Uva Itália, do início, as primeiras exposições no Brasil de Uva Itália, os cachos que vocês vão ver lá no museu, foi na Rua Líbero Badaró 417, que era a floricultura chamada Jardineira Paulista, nos anos 40. O Polete expôs lá os cachos de Uva Itália, na floricultura, que era a floricultura dos ricos dos cafés. O dono era o Ângelo Rinaldi, italianão, amigo do Polete. Ele pediu a vitrine dessa floricultura, que é perto do Teatro Municipal, lá na Líbero Badaró. Então, vocês vão ver o jornal lá. E ele expôs, em umas bandejas, todas as frutas que já estavam em produção na mão dele, a tal Uva Itália, maçãs, 8 variedades de maçãs, e pêssegos, que ele trouxe tudo da Itália, ameixas, etc. Vocês vão ver lá os quadros, os materiais. Então, essa exposição na Rua Líbero Badaró, na floricultura jardineira, quem fez a exposição numa mesa, que vocês vão ver lá com bandejas de prata, as frutas expostas na vitrine, e o povo olhando da calçada para dentro, era vidro grande, o povo na rua olhava para dentro a vitrine, ninguém tinha acesso. Lá estava exposto as frutas do Luciano Polete, que já estava em produção aqui com ele. A partir dessa exposição de fevereiro de 42, o Polete começou a ser conhecido no Brasil. Aí todo mundo começou a vir visitar ele aqui, depois dessa exposição. E o seu Francisco cansou de me contar que aquela arrumação das frutas, na exposição da Jardineira Paulista, ele, seu Francisco, arrumou. Falou que em 2 dias ele fez 4 viagens de trem, com as sacolas na mão. Porque eu tenho aqui era Maria Fumaça. E aqui tinha 2 horários só de trem. Ferraz São Paulo, São Paulo Ferraz Orangê. Era 2 horários. Um de manhã ou à tarde. Um de manhã ou à tarde. Então o seu Francisco, de um dia para o outro, preparou a vitrine da Jardineira Paulista. Ele montou a bandeja com as maçãs. Vocês vão ver lá os quadros e os jornais de 1942. Então o seu Francisco me contava tudo o que aconteceu do Luciano Polete, quem ele atendia do Brasil todo, inclusive do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de mudas de maçã que vinham buscar aqui com ele. Tudo, eu tenho tudo gravado, eu dou nome, dou data, eu falo tudo. Tudo, eu sei tudo. Porque ele ficou 39 anos no meu ouvido.
Nos locais importantes de frutas de Ferraz, que já não existia mais dos anos 70, 80, onde era colônia alemã, que tinha macieiras lá para cima do morro, perto de Itaim Paulista, e outros mais, ele me levava de charrete, nós temos uma charrete até hoje aí, tem mais de 60 anos, ele me mostrava que já não existia mais em 75. Aqui era a produção da colônia alemã, com tal variedade de maçã, ele viajava comigo em torno de Ferraz. Parece que ele sabia que eu tinha memória boa. Ele falou, talvez o Sérgio vai contar alguma história. E eu gravei. Ele percebeu, o seu Francisco percebia. Porque eu vivia colado nele aqui no meu avô. Na época das férias, 12, 15 primos aqui correndo, pulando na janela, parecia tudo louco aqui. Naquela época eu estava com meu avô, com o seu Francisco, no meio da uva e dos pêssegos. Meus primos andando a cavalo, andando de bicicleta, jogando bola, e eu nem aí. Meu avô falava, eu com 7, 8 anos, Sérgio, vai brincar com teus primos. Não, babá em Armênia, vou. Não, babá, vou ficar aqui comendo de vocês. Desse tamanho que eu era. Então era uma tendência que eu tinha. Por que eu estou contando? Aonde eu imaginar que do jeito que eu fui treinado aqui 50, 55 anos atrás, quando eu era moleque, ia servir de bagagem para hoje eu passar alguma informação. Parece que todos nós no mundo ficamos leigos em tudo. Deu um apagão mental na gente em tudo. E o pouco que eu aprendi com os antigos está servindo para vocês terem um pouco de sucesso, sem usar tóxico. Como é que aquele povo, gente, aqui tinha frutas, eu lembro bem, eu era moleque, frutas de alta qualidade, não existia produto químico tóxico. Produziam. A mercadoria daqui das 150 chácaras produtoras de fruta aqui, igual do meu avô, aqui era uma chácara mais bonita do que a outra. Tanto elas como as casas, porque a maioria aqui era todos fugitivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então aqui tinha colônia húngara, tcheca, armênio, libanês, grego, japonês, espanhol, português. E por aí afora. Ferraz era uma Europa. Eu lembro bem. Então todos tinham carga de fruta como natureza, esses povos. Como Ferraz é morro, cada morro era uma colônia com 10 ou 20 chácaras isoladas. Os armênios eram esses 12, 15 quarteirões no nosso entorno. Por isso que a rua de trás aqui chama Rua Armênia. Em 63 colocaram a placa lá, a prefeitura, em homenagem aos armênios, né? De produção de fruta. Porque o armênio, nosso pessoal, a primeira festa da Uvitália do Brasil, a lei oficial, a lei, foi feita em 61, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A festa da Uvitália, Ferraz, a primeira do Brasil. Essa lei estadual foi feita pelo genro do meu avô, um tio nosso, que ele era deputado na época, né? Então, pelo fato da nossa família, de uma certa forma, interferiu para fazer a lei, não a festa da uva, a lei, para fazer uma coisa oficial, isso saiu daqui da nossa família, de um tio nosso chamado Carlos Kerlaquer. Saiu por ele. Então, naquela época, a nossa família, que era muito conhecida, porque quando vinha Jânio Quadros aqui, o Jânio, o governador, eles passavam por aqui. Por vários motivos, a história é muito longa. Então a nossa família ajudou um pouquinho dessa história de Ferraz. Meu avô não tinha nada a ver com o Luciano Poletti, nada a ver. Era mais um produtor de fruta fina, como tantos outros. Mas a lei da uva, da festa da uva do Brasil, a primeira que foi aqui, foi em 62, em fevereiro. A lei foi feita pela nossa família. É isso aí. Aí a coisa andou, porque já tinha muitos produtores de uva fina que já tinham sido treinado lá atrás pelo Luciano Poletti e pelo seu discípulo Susumu Sui, primeiro japonês. Quando o seu Poletti começou a fazer as primeiras mudas enxertadas de uva Itália, foi de 40 a 42, as primeiras 100, 200 mudas, que o Poletti viu que a planta mãe, tem a foto lá, já tinha dado o cacho de uva que ele plantou em 27, a planta mãe. Em 42 já deu as primeiras frutas, levou todos esses anos para pegar o clima do Brasil, está lá a foto. Então veja, seu Francisco entrou lá no Poletti, saiu em 50, ele entrou em 41 a 50. Em 41, quando ele entrou, a planta mãe da Uvitália já estava lá há alguns anos na mão do Poletti. Em 42, aquela planta deu fruta. Seu Francisco cansou de falar, Sérgio, quem viu a primeira produção dos primeiros 15 cachos de Itália, fui eu e seu Poletti, em 42. Eu falei, mas por quê? Eu entrei em 41, ele gostava, o Poletti, de abrir meia lua ou lua inteira longe dos troncos das frutas e pôr esterco e muita folha, matéria orgânica. Eu abri as valetas dessas plantas mãe, não só de macieira como da Uvitália.
Eu e o Sr. Poletti, nós vimos os primeiros cachos de uvas da Uvitália do Brasil. Porque aquela planta mãe, vocês vão ver a foto lá, deu primeiro 15 cachos, eu tenho um número. Ele me contou. Ele me contou. Falei, Sérgio, você está chutando? Sr. Francisco adubou aquele do 41 para 42. 42 deu os primeiros 15 cachos da planta, que já era grossa. Vocês vão ver a foto lá. Eu falo porque é verdade, eu não estou inventando, eu estou aqui, eu sou testemunha. Então por que eu falo? Estou me gravando, ninguém vai me desmentir. Eu conto a história de trás para frente e frente para trás. Dou data, eu falo tudo. Eu não tenho nada escrito não, gente. Eu tenho tá gravado, para vocês terem o resto da vida. Eu não tenho nada escrito em papel, não. Uma ou outra coisa eu tenho, alguns resumos. Mas tudo que eu falo, eu tenho falado. Por isso que nós temos tantos e tantos programas. Cada hora eu falo uma frase de um assunto. Eu não paro de contar alguma história, algum fato. Está na minha mente, eu vi tudo, eu vi todos morrerem, os bambambam de fruta. Eu era moleque, todos morreram, eu tinha 15, 18, 20 anos. Eu vi tudo isso acabar, essa tristeza. Então, aí eu pergunto, como pode uma chácara pequena desse tamanico, aqui tem 6 mil metros, nós somos particular, aqui não sou formado em nada, não temos diploma, coisa nenhuma. Como é que uma chácara pequena desse tamanho tem árvores do porte que nós temos, árvores de 40, 70 anos de idade, vigoroso, vivendo e não morre? E como é que pomares de vocês por aí com 8, 10 anos morre tudo no Brasil? E nossas plantas com mais de meio século não morrem? É o manejo, é o jeito, não agride a planta. Nem agride o chão, nem com o tóxico. E nem com facão e machado, cortando um galho, dando paulada. É serrote na árvore, no local certo, com o ângulo certo. Depois pulveriza tudo que você podou com o serrote, pulveriza para desinfetar o corte da navalha. Mas Sérgio, põe a árvore, vou dar uma paulada nela. Não, senhor, dá paulada na tua cabeça. Na planta não, ela te dá comida. Como você vai ajudar a dar planta? Vocês são loucos? Gente, estamos judiando do solo e das árvores no mundo, que dá alimento, e estamos entrando em regressão. Mas você está judiando da planta que vai te dar comida? Vocês são loucos? Porque é uma tal mentira, de manejo mentiroso. Eu falo isso à vontade, eu repito na cara de quem quiser. Eu sou muito tranquilo para falar isso. Sabe por que eu sou tranquilo para falar isso? Porque nossas árvores têm de 40 a 70 anos de produção. Já tem milhares de problemas nossos. Eu colhendo as frutas dessas nossas árvores antigas, que meu avô plantou nos anos 40, 50 e 60. Nós estamos em 2018, tem pé aqui. O figo da Índia lá de baixo, foi a primeira coisa que meu avô plantou, porque aqui em agosto, daqui 10 dias, a chácara, o terreno, completa 80 anos. A chácara. Então a família vai fazer um evento aqui. 10 em 10 anos a gente faz um evento. A casa, agora em outubro, 2 de outubro, completa 70 anos. Inaugurou o noivado da minha mãe e do meu pai aqui. Mas Sérgio, como é que tudo está em pé? Ué, está em pé porque tem quem cuida. E por que a casa dele perdeu a casa do avô? Porque a família brigou, a casa virou ruína, todo mundo perdeu, virou lixo. Ou você trabalha, ou você se dedica, cuida o que é da tua família, ou não. Você não vira lixo, gente. A humanidade, nós estamos virando um lixo. Perdemos sentido de tudo. Quando o pessoal vem aqui e fala, não, Sérgio, não acredito que aqui tem 80 anos. A planta não morre? Não. O solo não cansou? Não. Continuam produzindo as mesmas frutas. A horta nossa, naquele lugar ali, desde quando a chácara é chácara, ali, sempre foi lá. Eu só reformei ela, mas o mesmo lugar. Dá verdura até hoje. Mas não morreu? Nada morre? Não, não morre. Eu colho verdura. Por quê? Manejo constante no solo, cobertura no solo com folha, nada de deixar a terra pelada, nada de passar mata-mata no chão. Gente, estou ensinando vocês uma mentira enorme de 20 anos para cá. Então, por que eu estou dizendo que nossas plantas não morrem e são gigantescas? Porque tem um tratamento normal, sem agressão. Ah, você é o rei do orgânico? Eu não sou rei de nada, nem diploma eu tenho, nem me fala de rei, não sou nada de nada. Eu faço o que os antigos me ensinaram, e eu fui fiel ao que eles me falaram. 30, 40 anos para cá, um monte de gente vinha aqui nos anos 70, 80, 90. Sérgio, pô, para com isso, meu. Tem esses produtos modernos, um monte de gente, moderno. Eu falei, pode levar tudo embora. Não acredito nisso. Eu não acredito. Isso vocês vão usar, vai regredir o solo de vocês em 10, 20 anos. Não, Sérgio, você está fazendo só o que os antigos falavam, você está muito para trás. Eu falei, ó, vocês ficam na tua, eu vou ficar na minha. Falei assim pro pessoal, daqui 20 anos nós vamos conversar. Vamos ver se são bidu. Vamos ver se são bidu. Todo esse pessoal que falou que era modernidade, no sítio, o que aconteceu? Fala alto, o que aconteceu com eles? Regrediu.
E eu estou aqui falando a mesma conversa que os velhos me ensinaram e eu não mudo minha norma. Por que eu não mudo? Sérgio, você é teimoso? Não. A árvore está dizendo que ela está viva há 50 anos e está gostando do manejo que eu estou dando. Como eu vou mudar essas plantas gigantescas se ela... Você sabe o que é cuidar de planta, árvore de fruta com 50, 60 anos de idade? Você tem que ter noção. Porque elas são brutas, elas são enormes. E produz normal. Então não é que eu não mudo porque eu sou teimosa. Porque elas estão dizendo para mim, Sérgio, continua assim que nós estamos vivos e continuamos a produzir fruta. Estamos com 50, 60 anos. As nossas árvores aqui, 50, 60 anos. Eu não invento, aqui tudo tem data. Olha o tamanho das nossas plantas. Então, aí eu pergunto para vocês. Se 15, 20, 25 anos atrás eu tivesse mudado o meu raciocínio, entrasse nessa onda da modernidade, tanto que eu não acredito em modernidade nenhuma, vou fazer uma brincadeira. O meu celular é da época de Dom Pedro I. E eu não mudo. Ah, você tem WhatsApp? Não tenho, eu não quero. Não, mas você não tem que viver com isso, eu não vivo disso, eu não preciso disso. Não preciso. Eu tenho memória boa. Minha memória não é o celular. Meu cérebro não é o celular. Meu cérebro é o que está na minha cabeça. Eu não entrei nessa onda, eu não entro, eu sou contra. Eu não exagero nessas coisas que dizem que é muito moderno. Eu não acredito. Porque nós estamos ficando com o cérebro enferrujado. Você está vendo passar um problema na tua frente, você não está percebendo do problema. Vocês estão destreinados a entender o perigo que está rondando vocês. Vocês não estão percebendo. Eu percebo na hora. Eu não estou nessa onda. É meu jeito, eu sou assim desde moleque, não posso fazer nada. Então, se o manejo hoje, estão dizendo hoje no Brasil, que eu sou gênio, sou neto do Einstein, virei um gênio, virei Batman. Mas, gente, eu estou fazendo o que os antigos faziam. Eles querem que eu dou nome, uma coisa que me incomoda. Me dá um nome do que você faz. Que nome? Não vou dar um nome. Eu faço um manejo normal. Ponto. Eles querem que eu invente um nome. Uma frase. Eu faço um manejo que é normal nos pomares. Acabou. Não tem um nome. Eu vou inventar um nome. Hélio, eu vou inventar um nome bonitinho. Os caras bater palma para mim, tocar hino nacional. Eu falei, não vem com essa conversa. Não. Eu faço um manejo normal. O nome é esse. Até tem, é dedicação, né? Então, dá um nome. E você falou dedicação, norma, paciência. Brasil tem paciência? O brasileiro tem paciência? O mundo já não tem mais paciência. Está todo mundo estressado. Está errado. O pessoal não está entendendo que essa pressa é uma pegadinha contra a humanidade. Aqui eu não tenho pressa de nada. Eu examino a planta, eu vejo quando ela quer brotar, eu vejo como ela está brotando. Eu olho planta por planta, toda semana eu olho a planta, o tronco, eu pareço um doido. Eu dou uma volta na chácara, olho planta por planta, dou uma volta lá embaixo, venho pelo muro, olho as cascas da árvore se não tem broca. Toda semana eu estou vistoriando as árvores, os troncos. Tronco? Mas você é trouxa? Não. O tronco tem que estar livre de doença para a copa viver 100 anos. O tronco não pode ter machucado, doença, para a copa te dar fruta há 50, 70 anos. O tronco, o seu Francisco, os antigos, Sérgio, você quer um pomar de vida longa? Olha o que os velhos falavam. Trata primeiro do tronco. Aprendi, minha gente, não adianta, ninguém vai mudar essa minha cabeça. Porque hoje nós entramos como? Eu falo isso nos programas, o pessoal dá risada. Eles dão risada porque eles sabem que eu falo a verdade. O cara chega no pomar dele e já está com o celular tamanho de um pastel da feira. Sabe aqueles pastéis também? Sei lá que raio, folha 4. Não, é por aí. Aí o cara diz que ele é sitiante, mora na roça. Presta atenção, ele mora na roça. Eu falo, você não mora na roça. Você não tem nada de roça. Aí o cara aí está com aquela pastel de feira dentro do pomar. Gente, eu sempre, o pessoal não olha as plantas mais há 20 anos. Não examina como está a folha, como está os galhos, como está o tronco. Eles entram olhando o celular. Ali eles têm um balde aqui assim de adubo químico, sem noção. Sem noção. O cara está olhando o celular, ele está assim, ó. E foi embora. Jogou, tchau. Gente, quando eu falei isso na internet, teve gente que me ligou, falou assim, Sérgio, esse recado foi pra mim. Eu falei, eu sei, meu amiguinho, eu não tô fazendo piada pra vocês darem risada. Eu sei que é assim, quando eu vou visitar, eu vejo o pessoal falar isso. Quando eu vou nos locais, tem gente que tá com o celular na mão, eu vou no sítio do cara.
Primeira coisa que eu falo, amiguinho, esquece o celular, você vai andar comigo e larga. Porque eu vou conversar com você, você vai estar olhando o celular, você me chamou, eu vou ficar meio invocado e eu vou embora. Porque eu falo assim, hein? Não vira a cara pra mim quando eu tô falando. Se eu tô explicando, o cara tá olhando lá, eu já zedo com o cara. É o meu jeito. Tem coisa que não, eu sou tolerância zero. É o meu jeito. Quer dizer, tem gente que me chama pra olhar o pomar, ele quer entender por que a planta tá morrendo, e eu tô indo lá, o cara tá com o celular na mão. Mas amigo, para, pô, você me chamou pra quê? Presta atenção. Ele não tem culpa. Porque nós estamos, porque celular virou um vício, virou uma doença. Hoje a terceira dependência do mundo como tratamento psicológico. Tá na publicação aí. Então, todos vocês, quem está do lado de lá, vocês têm que começar a ficar mais quieto, olhar um pouco para as árvores, olha um pouco para o lado, olha para cima, olha o teu ambiente, começa a olhar a planta para você saber onde você vai mexer. Vocês têm que desligar o botão que vocês estão a 1000 por hora. Em 2 anos vocês vão começar a acalmar. Vocês estão totalmente dispersos. Vocês não têm culpa. É modelo mundial. O Caio, eu tive no sítio dele, do pai dele, tem uns 3 meses, e ele tem uma mão impressionante para mexer com planta. Você quer, eu vou fazer a pergunta para ele. Você tem 30 anos, 40, 50 ou 25 anos? 15. Ele tem 15 anos. Que nem ele, com 15 anos de idade, no nosso grupo, tem um batalhão de rapaziada no Brasil, com 12, 14, 15 anos de idade. Um batalhão de gente. E o que eles querem do pai e da mãe? Eles não querem uma metralhadora na mão. Pediram, pai, avô, eu quero que o Sérgio anda. O que a molecada quer? Eles querem, não, eu quero igual o Sérgio, tio Sérgio, as ferramentas. Essa molecada, o filho do perturbado, lá embaixo eu estava lá agora, o pessoal viu, chegaram perto de mim, tio Sérgio, hã? Queria minha tesoura. Peraí, olha, aqui ele estava, você estava, aquela hora você estava encostado em mim. O que ele falou para você? Empresta sua tesoura para ele fazer um corte aqui. E depois o outro veio e falou o quê? Do chapéu, ele queria meu chapéu. Ele quer o chapéu com o quê? É, com você. Barbante. Para amarrar, tá? Xerox, eles estão copiando a gente. Olha a responsabilidade nossa, que nós estamos sendo espelho para essa juventude, para essa criançada. Veja se a gente pode brincar e começar a mudar as frases. Porque eles falaram, a primeira vez que eles vieram aqui, perturbado, levanta a mão, ninguém te conhece, levanta a mão. Você, Eu chamo os filhos dele perturbadinhos, os 3. Quando eles vieram a primeira vez que eu dei uma bronca neles, eles estavam aprontando aqui, iam se machucar, aí eles falaram assim, não sei se falou pra você, nossa, o tio Sérgio é bravo, né? Molequinho. Eu dei um pito neles. Dei um pito. Acabou, entraram na norma. Dei um pito, chamar atenção, mas eu expliquei o porquê, que eles podiam se machucar. Deu para entender? Você explica, fala com a voz certa, mas explica o risco para essa juventude. Hoje não se fala de risco nenhum. Eu estou generalizando a história. Então, se hoje nós temos no Brasil, eu não vou chutar que eu não sei, talvez no mundo, um monte de rapaziada também com esse vício. Vício, o que você está falando, Sérgio? Vício de droga? Não. Vício tem ferramenta e eles estão indo na casa do avô do pai e ajudando a podar uns galhos. Sérgio, mas se a rapaziada de 15 anos vão ajudar para cortar o galho, a polícia vai prender você, Sérgio. Manda me prender. Vocês estão tendo um trabalho de fazer a fruta produzir. Se o que eu estou falando para eles que estão me acompanhando é crime, tá bom, manda a polícia vir, polícia federal, quem quiser. Me prende, solta Zé Dirceu, solta todo mundo. E me mete em cana, tá bom. Eu não vou reclamar. Eu sei que o Brasil é assim. Eu não vou reclamar. Eu sei que as coisas são assim no Brasil. É tudo inverso. Então vocês tenham paciência. Mexe no cérebro de vocês, para vocês começarem a entender os riscos de tudo, para a gente parar de ser bobo. Nós estamos ficando abobados, nós e o mundo, a humanidade. Por que eu gosto de falar isso? Se vocês não mudarem a atitude da cabeça de vocês, o pomar de vocês não vai progredir. Vocês têm que mudar a cabeça. Quando vocês mudam a cabeça, a mão melhora. A mão melhora. Se vocês estiverem com a cabeça errada, como estão, sem querer, vocês não vão entender, vocês vão meter a tesoura em lugar errado. Eu não sei se eu estou falando, eu estou complicando o entendimento. Tudo isso é para vocês terem condições de começar a progredir quando vocês colocarem a mão numa planta. Vocês acham que a tua mão, se você vai numa árvore, você não está certo na mão, no teu pensamento,
Você pensa que a planta não está percebendo que você mexe nela certa? Eu aprendi, eu não sou louco não. Eu posso ter cara de xarope, mas louco eu não sou. Eu percebo que a planta gosta do jeito que a gente mexe. Mas Sérgio, você é um baita mentiroso. Como é que a planta sabe que gostou que você mexeu nela? Porque ela deu muita fruta. Ela não tem boca, mas ela está mostrando. E planta que está morrendo podre? Veneno no chão. Ela está mostrando, gente, eu estou morrendo. Eu não era para morrer. Eu sou um pé de laranja de 5 anos, estou morrendo. Eu sou um pé de pêssego de 10 anos, eu estou morrendo. Ela está morrendo, os galhos estão apodrecendo, porque o manejo da pessoa é errada. Então a planta tem boca, mas ninguém mais olha nas plantas, você não observa. Eu observo a planta, eu tenho uma facilidade grande, como quem tem práticos antigos, de entender um pouco e resolver a planta. Um serrote bom e uma tesoura boa na época certa, você corrige uma planta em regressão. Parando de agredir o solo, cobertura morta no chão, que são palhas no chão, nunca terra pelada, e poda na hora correta, do modo correto. Não tem pomar que não produza. Você não gasta um tostão para produzir laranja, pêssego, uva. Olha, nós aqui, eu tenho poucas videiras, eu não tenho muito. No tudo eu tenho 280 videiras se eu tiver. Só que eu tenho uma coleção razoável, um pouco de cada coisa, mais ou menos. É que o Friciano não está aí. O Friciano está aí? Não, está tirando os cavalos. Está lá separando os fechos, né? Então, cada 3, 4 meses, tem uma igreja grande aqui, uns 5 quilômetros daqui, criadores de codorna, que tem milhares e milhares de sacos de codorna, o esterco, que é o melhor esterco que tem em termos de nutrição. Vem cá, ele chegou agora, vem cá, chega aqui, Friciano, fazer uma pergunta. Não, é simples, quer ver? Ele vai responder, né? Não sabe o que eu vou perguntar. Você está com a gente aqui há algum tempo e conhece a gente, o ritmo da gente aqui, tá? O que você vê que a gente põe no solo da chácara, em termos de nutrição? Quantos produtos que a gente coloca quando a gente abre pequenas valetinhas, que a gente faz, ou fazemos churumes de que também todo mês, ou mês sim, mês não? O que é que a gente compra com uma certa constância, 2, 3 vezes por ano, que a gente usa na chácara com uma certa constância, mas sem abuso? Ele vai falar, quer ver? Quantos mil produtos eu compro? Não, 1000 nenhum. Só a única coisa comprada aí é calcário, né? E o esterco de codorna. Bom, eu não sabia o que eu ia falar, não combinamos nada. Porque aqui é assim sempre. Saco de esterco de codorna, pela literatura, esterco de ave, é o esterco um pouco mais completo que até o da galinha, o de codorna. E aqui tem muito aqui na região lá para cima. Então, o saco vem 30 quilos, na faixa de 12, 13 reais. Eles entregam aqui com um caminhãozinho. Eu uso esterco. O custo nosso aqui, para manter essas árvores enormes, é custo zero. Que num ano eu uso aqui 70, 80 sacos de esterco, eu não uso mais do que isso. Pouco a pouco, tal. As plantas eu mantenho assim. Que custo é? 70 sacos, 80 sacos, custa o quê? 700, 800 reais no ano. Eu adubo 300 videiras, 25 pessegueiros, 30 pés de citro, uma horta que não para de dar verdura, etc, com 700 reais. Ano! De 20 a 700 reais, vamos fazer conta agora de comerciante. 700 reais de esterco, que é o que eu uso. Não é mais, gente, eu não estou inventando. 12 meses de um ano. 700 reais. Quanto eu gasto dá quanto por 60 reais por mês? Divide em 400 aves frutíferas. Quanto custa cada planta para mim ano? 20 centavos? Gente, eu não estou inventando. Quem está do lado de lá, eu não invento número. Venham aqui e me acompanhem. Mas certo. Hã? 0,08 por planta. 8 centavos. Eu nunca fiz, eu chutei, falei 20 centavos, errei. 8 centavos. 0,08, 8 centavos. 8 centavos. A média de um ano de nutrição. Aí do lado de lá vai ter gente rindo. Não, Sérgio é mentiroso. Muito bem. Venham nos acompanhar, venham aqui todo dia, venham filmar e venham um filme de um ano, você vai ver se eu estou falando verdade ou não. Gente, por quê? Porque o nosso solo de 80 anos, olha, agora eu vou contar outra história. O nosso solo aqui vai completar 80 anos, nunca teve agressão química no solo. Então,
o subsolo nosso, talvez, eu vou chutar, até 80 centímetros de altura ou até 1 metro de profundidade, o solo aqui é extremamente rico de micronutrientes, de vida bacteriana, etc, etc. Eu não sou estudado, mas eu leio pouco e tenho noção. Então, esse pouco que eu gasto por ano é o suficiente para manter a fertilidade do nosso solo. Deu para entender? Então você mantém um solo rico, vivo, ao longo das décadas. Não é que você vai pegar um solo estragado hoje, 2 dias eu vou colocar calcário, no outro dia eu vou pôr esterco de galinha no chão, em 15 dias meu solo está bom. Não, solo degradado de 4 a 6 anos para corrigir um solo semi-morto. Por isso que o meu custo aqui é baixo, porque o nosso solo é rico. Olhe bem na parede, se puder filmar, as folhas que caíram das quaresmeiras. Eu tenho 2 pés de quaresmeira. 2 pés, não é 20 mil pés. Olha o que deu de folha da quaresmeira. Vou mostrar aqui, se puder virar a câmera para cá. Eu gosto de mostrar, aqui a gente não fala minha conversa. Olha o que, aqui estava cheio de folha que eu coloquei nas videiras lá embaixo, no chão. Isso aqui ainda eu vou colocar nas plantas velhas lá embaixo. Olha que é folha da quaresmeira, eu tenho só 2 pés. Olha o monte, William. Vê se filma, aqui é um monte de folha da quaresmeira, que tem mais ou menos uns 15 metros de comprimento. Olha a quantidade de folha de 2 pés. E eu não recolhi para o fogo. Deixei elas murcharem, agora eu vou pegar, vou usar nos peixes, nos pés de jabuticaba lá embaixo. Olha aqui. Olha que coisa excepcional. Para deixar no solo, em cima, para o solo não queimar com esse sol ardido que está no planeta. Cobertura morta. Eu tenho, olha, filma aqui. 2 pés da época do meu avô quando fez a casa. Esses pés têm 70 anos. Olha o estado delas, vem cá ver. Vejam só. Olha como elas já estão velhas com 70 anos. Mas ela soltou a vida nova. Olha a vida nova aqui e olha a vida nova aqui, Soltou raiz aérea, ela está completando a parte que está morrendo, que é perto de 70 anos. Meti um machado nela? Meti motosserra nela? Não. Olha como nós abaixamos a copa 2 anos atrás. Olha bem. Abaixamos, deixamos ela aliviada para soltar brotos baixos. Para ela não ficar pesada e não cair. Pode ver, tirei todas as ponteiras altas 2 anos atrás. Olha a irmã dela aqui do lado. Não vai se mostrar. Olha, 70 anos. 70 anos. Para que aquela ficou pronta. Olha como ela está já velha. Olha o estado dela. Olha o estado dela. Olha o estado dela, mas olha o pobre dela. Não morre! Ela não morre! Não, foi a outra. Então aqui, eu agora que ela está alta, essa abaixei a copa do passado. Essa não. Agora esse ano eu vou abaixar a copa, porque está nascendo broto embaixo. Então eu vou abaixar toda essa parte com 6 metros de altura e vou fazer ela recomeçar aliviada com esses brotos laterais que eu estava esperando nascer. Agora eu vou abaixar ela. Que já nasceu broto lateral. Não sei se vocês entenderam a maneira. É isso. 70 anos. E não morre. Acho que não morre. É isso, pessoal. As folhas dela, que é bem aproveitada, né? Então, a linha vai me arrastar, vou levar umas uvas nos pêssegos. Tem um pé de aurora ali embaixo, a uva sem semente, bonitona. O Feliciano Senhor pediu, jogou 10 carrinhos lá, na cama morta, aquele bebê gigantesco, que nós vamos lá depois. Não tem despesa, não tem gasto. Esse negócio de gastar no sítio, gastar, vocês estão gastando no colinado e a planta está morrendo. Olha, essa planta, eu não mexi nela, pitanga. Você vê, é um pé, ele só tem 12 anos. Eu fiz ele alto, mas é aberto para fazer sombra quando a gente senta aqui. Mas você vê, é um pé relativamente novo, mas bem formado. Eu já fiz ele alto para abrir que nem chapéu, olha o jeitão, presta atenção. Para fazer sombra quando a gente senta. Eu não quis manter ela baixa. Eu já fiz aqui para fazer sombra, para sentarmos aqui 8, 10 pessoas nessa pernada. Tudo aqui a gente tem um raciocínio nas árvores. Tudo tem um porquê. É que vocês batem o olho, para vocês parece tudo igual. Mas para a gente não é. Aqui tem um porquê. Então, pessoal, olha, a gente fala tão simples. E é tão tranquilo que a gente fala, que a simplicidade
das nossas informações é tão simples que parece que o que eu estou falando não é bem isso. Entendeu, Sérgio? Porque essa simplicidade funciona. E como a gente fala muito simples e sem despesa, o pessoal fala, acho que não é bem assim, não é possível. Ora, se as plantas estão aqui de 50, 70 anos, pergunta para a planta, pergunte para mim. Agora aqui, só para vocês terem uma noção, para quem é novo, nós vamos falar aqui